O que é o dom de discernimento de espíritos? Esse dom é mencionado apenas na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 10. O dom de discernir os espíritos, ou de distinguir os espíritos, como seria a tradução literal. Então, durante muitos anos eu ouvi na minha caminhada cristã que esse é o dom para saber se a pessoa está endemoniada ou se ela está fingindo que está endemoniada. E aí, lendo as Escrituras, eu percebi que isso nunca aconteceu em todo o Novo Testamento. Vai, vê aí, se essa pessoa está endemoniada, se está fingindo. E outra coisa, usando o bom senso, a gente não precisa de um dom espiritual para saber se alguém está possuído por um espírito maligno ou não. A gente precisa de certo discernimento espiritual, claro, mas não como um dom. Isso é algo que todo cristão pode e deve ter. Então a palavra espíritos na Bíblia possui vários sentidos, dependendo do contexto. Tá? Espírito pode ser aquela parte imaterial do homem, do ser humano como um todo, né? Pode ser o Espírito de Deus, se o contexto assim indicar. Pode ser um anjo, um espírito, pode ser um anjo, né? Eles são espíritos ministradores. A carta aos Hebreus diz isso. Pode ser uma forma de pensar, vocês não sabem de que espírito sois. Jesus falou sobre isso com alguns de seus discípulos que queriam pedir fogo para acabar com Samaria, porque os samaritanos não haviam crido na sua pregação. Espíritos também podem ser espíritos malignos, que a gente chama de demônios, mas, pelo que parece, em relação ao dom, espíritos não tem nada a ver com isso, necessariamente, mas são doutrinas. E o dom de discernir espíritos é o dom daquela pessoa que a gente chama hoje em dia de apologeta ou apologista, como alguns preferem. Tá? De onde eu estou tirando isso? Das próprias escrituras, obviamente. Na primeira carta de João, no capítulo 4, ele escreveu o seguinte: Amados, não acrediteis em qualquer espírito, mas avaliai se os espíritos vêm de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Ou seja, esses espíritos estão atuando pelos falsos profetas. Então, espírito aqui é o mesmo que doutrina errada, ou doutrina, que nesse caso é errada. E ele segue: Assim conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne, veio em corpo, é de Deus. E todo espírito que não confessa Jesus não é Deus, não é de Deus, mas é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que havia de vir e agora já está no mundo. Filhinhos, vós sois de Deus, e já tendes vencido os falsos profetas, pois aquele que está em vós é maior do que aquele que está no mundo. Enfim, então vamos ler aqui a primeira carta de João, capítulo 4, do verso 1 ao verso 4. O dom de discernimento de espíritos é o dom que aquela pessoa tem para discernir rapidamente se a doutrina que está sendo ensinada procede de Deus por meio das Escrituras ou não. Nesse caso, o apóstolo João estava escrevendo para uma igreja que estava sendo assediada por uma heresia chamada de gnosticismo ou docetismo. Tá? Tem um pouco de diferença entre os dois aí, mas são do mesmo eixo herético, digamos assim, que eram heresias que negavam que Jesus tinha encarnado. Para eles, toda a carne é má, logo Jesus é bom, então ele não tinha um corpo carnal. E aí João começa a sua carta dizendo, no primeiro versículo, o que era desde o princípio, o que vimos, o que ouvimos, o que vimos com nossos olhos, o que contemplamos e nossas mãos apalparam a respeito do verbo da vida. Ou seja, eu mesmo toquei nele, eu sei, eu vi, eu toquei nele, eu sei que ele existiu em forma humana, em carne. Tá? Então, muitas vezes, essas pessoas que têm o dom de discernimento de espíritos, elas não conseguem imediatamente, ao ouvir uma pregação ou um estudo bíblico, dizer qual é o erro, onde é que está o erro doutrinário,
nem como refutá-lo biblicamente, mas ela sabe. Tem alguma coisa errada aí. Não é isso que a Bíblia ensina. Eu tenho certeza. E aí essas pessoas vão perguntar aos mestres ou vão estudar, e geralmente também são pessoas dotadas de bom conhecimento bíblico-teológico e conseguem de maneira clara e concisa explicar quais são aqueles erros, por que os crentes não devem acreditar nisso e como refutar, tá? Então, por exemplo, o pastor Joaquim de Andrade, a quem eu muito admiro, um dos palestrantes da consciência cristã, escreveu um livro chamado Controvérsias, e no seu site Creia Brasil, eu acho que é .com.br, enfim, pode colocar o nome dele, Joaquim de Andrade, pastor Joaquim de Andrade, pastor Paulo Romero, também de uma igreja batista em São Paulo. São dois grandes apologetas brasileiros que têm dado respostas às heresias que têm sido espalhadas aí Brasil afora e às vezes até mundo afora. São heresias que às vezes nem chegam para nós, graças a Deus, tá? Isso é o dom de discernimento de espíritos. Queridos, eu quero pedir um favor para você fazer parte do nosso grupo no Telegram. O link para você entrar no grupo, que é gratuito, está aí na descrição do vídeo. Convide outros amigos seus. O objetivo do grupo é compartilhar conhecimento bíblico-teológico diariamente, pelo menos de segunda a sábado, tá bom? E muito conteúdo, muito material inédito estará lá. Deus abençoe e até a próxima.